Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5 em diante. Diga assim comigo: palavras e atitudes. Palavras e atitudes. Amém. Quem for achando, me dê um sinal aí. É no fim da Bíblia que está. Se você não encontrou, a mídia já achou. Ou não. Ou já. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Só para lembrar, Deus é bom. E o tempo todo. A palavra diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Espírito de Deus, seja bem-vindo. Espírito Santo, trata conosco. Fale ao nosso coração aquilo que o Senhor sabe que a gente precisa. Receba o louvor, a glória e a honra nesse lugar, Jesus, e crendo no agir do Senhor, já te agradecemos. Amém. Podem sentar-se, amados. Cadê meus irmãos que vieram orar ontem aqui 6 da manhã? Poucos, né? Mas os poucos que se tornam muitos. Amém? Para quem não sabe, uma vez no mês, todo segundo sábado, nós temos aqui um momento de oração, de consagração, e temos aqui a oportunidade de chegar na presença de Deus, e Deus fala muito com a gente. E essa palavra, ela está reverberando no meu coração desde ontem. Eu estava conversando com o missionário Wellington, ele comentando: pastor, palavra. A irmã Ana, ela testemunhou que o Espírito Santo tinha falado com ela dias anteriores a respeito disso, e a gente vê o quanto Deus nos ama. Deus ama você, viu? E muito. Ama cada um de nós. E aí hoje Deus ainda me levou mais profundo aqui nessa palavra. Até porque pela condição da Santa Ceia do Senhor, de Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais, feliz Dia das Pães também, né? Você sabe que tem mãe que é pai, né? Tem mãe que é pai. Até pela condição. Quando a igreja ela começou a andar e a crescer, aqui no início, levantaram-se também muitos falsos profetas. E começaram a pregar muita coisa esquisita, muita coisa estranha. E na época, os discípulos, ali os apóstolos, eles se empenhavam justamente de trazer o evangelho e trazer ali a palavra correta para as pessoas. Eu penso que ao longo da história isso só foi piorando. A carta de João, ela se passa nessa fase. Ele está combatendo coisas erradas. Por isso que, se você notou, ele começa dizendo assim, que essa mensagem que dele ouvimos e estamos transmitindo a vocês. Dele quem, irmãos?
dele. Você imagina de quem é essa mensagem? Diga para o seu irmão, é de Jesus, irmão. Diga assim, foi Jesus que disse. Amém? E qual é a mensagem que ele diz que diretamente de Cristo ele transmite à igreja? Que Deus é luz. E nele não existe treva alguma. Só para nos situar, ele está dizendo, irmãos, o que eu estou falando aqui, o que eu estou transmitindo aqui, foram palavras que eu ouvi do próprio Jesus, porque eu andei com ele, eu estava muito atento à sua palavra. E ele está aqui dizendo, e está trazendo revelações, e mostrando um caminho para uma vida de bênção, amém? Para uma vida da manifestação do poder de Deus, para uma vida pela manifestação da presença de Deus, para que milagres aconteçam, para que sejamos transformados, para que sejamos libertos, para que sejamos salvos. E a grande revelação aqui dessa palavra, a base aqui, é a necessidade de entendermos a importância de alinhar o que a gente diz e com aquilo que a gente faz. A necessidade de entender que as minhas palavras, elas têm que estar cooperando com as minhas atitudes. Resumindo, testemunho. Viver aquilo que se prega. Ele fala de duas afirmações e de uma atitude. A primeira afirmação que ele diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com ele, Deus é luz. Quem aqui está entendendo que Deus é luz? Pronto. Mas quem afirma que tem comunhão com ele, mas anda nas trevas, está mentindo. Quem afirma que diz que anda com ele, comunhão com ele, mas anda nas trevas, mente e não pratica a verdade. Primeiro ponto. Eu digo que tenho comunhão com Deus, mas eu estou nas trevas. Pastor, explique mais esse negócio de trevas. Ele vai dizendo aqui que é algo muito interessante. Logo na sequência, se a gente anda na luz, olha qual que é que ele fala que acontece com quem anda na luz. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. Ele está dizendo aqui o seguinte: eu tenho comunhão com Deus, mas a minha vida não condiz com essa comunhão. Isso é mentira. Porque eu não posso dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu não procuro ter comunhão com quem está perto de mim. Consegue entender aqui? Primeira afirmação: se eu afirmo que eu estou com Deus, mas ando nas trevas, eu sou mentiroso. Mas se eu tenho comunhão com os meus irmãos, o sangue de Jesus me purifica dos meus pecados. Amém? Aí vem a outra coisa, Glaucio, que é interessante. Ele fala aqui: como assim? É como se alguém dissesse assim: como assim, João? Nos purifica dos nossos pecados. O que é que tem a ver comunhão com os irmãos e os nossos pecados? Eu não tenho pecado, não. Oxe, eu não tenho pecado. Agora eu conheço tanta gente pecadora. Pense num povo que não vale nada. Pense num povo pecador. Eu não tenho pecado, não. Aí vem a outra afirmação. O versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Se eu disser eu não tenho pecado, eu estou me enganando. Meu coração está escurecido pelas trevas da ignorância. Se eu afirmo que não tenho pecado, eu estou me enganando e a verdade não está em mim. Repito isso muito mais intensamente nos dias de hoje. O ser humano tem uma capacidade gigante de enxergar muito bem os pecados e as falhas dos outros. Diga aí,
Marido e mulher, tem aqui nessa noite? Amém? Eu sempre falo essa coisa aqui, já estou enjoado, mas de repente tem alguém que não ouviu, né? Pega uma folha de papel, escreva de um lado aí, escreva numa folha de papel, as esposas assim, os defeitos do seu marido. Aí a pessoa vai dizer, tem mais umas 5 folhas aí, porque uma só não vai dar não, né? Aí me dê uma outra folha aí, escreva agora as suas virtudes agora, o quanto você é bom. Ai, tem até dificuldade. Acho que eu não tenho defeito não. Aliás, eu acho que eu tenho um defeito. Essa é uma pessoa boa demais. Esse é meu defeito. Vamos para um pouquinho de palavra mais? A Bíblia diz que o Senhor olhou para a terra e não viu um justo sequer. Porque toda a terra foi destituída da glória de Deus a partir do momento que o pecado entrou na terra. Você entende isso? Tem uma situação, tem um episódio que ilustra muito forte essa verdade. Lembra da mulher que foi pega em adultério lá no Evangelho? Aquelas pessoas que procuravam, além de sempre incriminar Jesus, fazer com que ele entrasse em contradição, chegaram para Jesus com essa mulher, meu Deus, numa situação terrível, constrangedora, jogam ela nos pés de Jesus. Olha aí, mestre, a lei de Moisés diz que aquele que for pego em adultério tem que ser apedrejado até a morte. Diga aí alguma coisa. Interessante que o texto diz que Jesus ficava ali tentando desenhar na areia, sem querer dar muita importância, e eles insistiram, diga aí agora, mestre. Estava todo mundo sedento para acabar com a vida daquela mulher. Pecadora, estava adulterando. Até hoje ninguém sabe do cara, mas pegaram a mulher. Não é? E o que é que Jesus diz? Aquele que não tiver pecado, alguém atirou a pedra? Esse momento, sabe, Daniel, eu acho tremendo, porque naquele momento a palavra de Cristo, a palavra de Deus, um Deus que conhece o meu coração e o seu coração, veio ao coração daquelas pessoas, e por um instante eles retiraram os olhos do pecado da mulher e oraram para o pecado que estava dentro deles, e eles não tiveram a audácia de fazer aquela sentença e abandonaram. Todo mundo vai embora. A mulher chega aos pés de Jesus. Mulher, cadê os seus acusadores? Mestre, eles foram embora. E aí o Senhor? Ele fez, eu estou aqui, eu não vou te condenar, mas eu só lhe digo uma coisa. Tem alguém, você, para quem não conhece, foi que Jesus disse para ela, vá e não peques mais. Porque Jesus veio ao mundo, não foi para condenar o mundo. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar quem estava perdido. Amém? Pecado, irmãos. O pecado, ele existe. E pecado não tem um nome só, ele tem vários nomes. Eu falei aqui de manhã, o pessoal riu, né? Eu lembro do tempo que eu fiz a primeira comunhão. Ali lá no Bugio, colégio Paulo Costa. Não sei se alcançou o tempo que parece que tinha um convênio do Paulo Costa com a igreja católica e pegava aquele rebanho de menino, ia para o catecismo, aí fazia a primeira comunhão. Quem tinha dinheiro na primeira comunhão comprava uma roupa branca. Você fez, Aline? Pronto, ela sabe o que eu estou falando. Eu falo assim que a Aline é minha conterrânea do Bugio. Roupa branca. Aí a gente não tinha dinheiro. Aí quem não tinha dinheiro ia de farda do colégio. Uma vela maior do que a gente, né? E aí, Celso, todo mundo tinha medo do dia de se confessar com o padre. E aí ficava a fila, o padre lá dentro daquele caixote. E o menino, rapaz, você vai falar o quê? Sei lá. Aí, olha, as tias do catecismo só falavam, pelo menos na minha época, o negócio do pecado era negócio do sexo. Sabe sexo? Safadeza, sem vergonhice. Gente, foi só isso comigo ou eu tô... Ah, tá, né? Era isso,
aquela coisa. Aí, acredito eu, é só uma teoria minha, eu posso estar até completamente errado sobre isso. Mas isso é incutido de uma maneira tão forte na nossa cultura, que quando se fala de pecado, a primeira coisa que pensa é para esse lado, não é? Que é pecado. Sexo antes do casamento, pecado. Prostituição, pecado. Pornografia, pecado. Amém? Amém, irmãos? Mas tem mais. Inveja, ciúme, orgulho, mentira, falar mal do irmão. Tem nome, irmãos. Então, pecado, ele está circulando no nosso meio. Sabe? Se a gente afirma que não tem pecado, nós estamos nos enganando. Ninguém, vou te contar uma novidade, se quiser espalhe, ninguém é melhor do que ninguém. Não tem. Alguém conhece, já ouviu falar do apóstolo Paulo? Irmãos, apóstolo Paulo, pense num homem de Deus. Pense num homem que foi escolhido de uma forma, sabe? Jesus chama ele de vaso escolhido. Paulo, eu vou separar, você vai ser luz, você vai ser meu instrumento. O cara teve revelação. Paulo foi, irmã, no terceiro céu. Eu não sei nem onde é isso, ele foi lá. Ele teve revelações poderosas da parte de Deus, experiências tremendas com o Espírito Santo. Jesus, depois de ressuscitar, foi lá e se apresentou diante de Paulo. Foi o discípulo que foi convocado depois da ressurreição. Pense numa coisa dessa. E Paulo fala de uma grande verdade do ser humano, porque ele tinha uma virtude que a gente precisa aprender, é de olhar para dentro dele, de reconhecer os seus limites, os seus pecados, e exatamente por isso ele também descobriu a forma de lidarmos com o pecado, de vencermos o pecado. Mas isso vem diante de uma confissão. Lá em Romanos, abra aí por favor, para você ler comigo. Romanos 7, a partir do 21. Aliás, acho que a mídia vai achar. Romanos 7, 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Romanos 7, capítulo 21. Deus abençoe, Celso. Preste atenção. Isso aqui é Paulo falando. Assim, preste atenção, por favor. Encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do... Aí vem o versículo 8, o capítulo 8, que diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ouviu isso? Paulo reconheceu o pecado dentro dele. Paulo reconheceu o mal dentro dele. Essa batalha que ele enfrentava em todo o tempo.
E também no momento em que ele reconhece, ele olha para a sua miséria, ele vai a Cristo. E Cristo o liberta dessa lei, colocando sobre ele uma nova lei, a lei do Espírito e da vida, que quebra a lei do pecado que tão fortemente ataca os nossos corações. Por isso que João vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda. Essa é a obra. Esse é o momento onde a gente vai procurar então alinhar as palavras com as atitudes. As palavras com as atitudes. Deus me levou a refletir sobre o dia de hoje. Dia de que hoje também, irmãos? Dia dos pais. Não é? Pais que, por uma analogia, os filhos têm como uma referência. E principalmente das crianças, não é? Porque criança, eu penso que eu acredito que essa é uma das coisas que fez com que Jesus dissesse que o reino de Deus é das crianças. Porque criança tem uma sensibilidade extraordinária. Criança, ela observa, criança, ela ouve, criança, ela grava as coisas. Quando você fala algo para uma criança, ela acredita, ela recebe. E ao mesmo tempo que se ela perceber que o que você está falando não está batendo com o que você está fazendo, ela vai dizer para você. A gente está vendo um tempo complicado. Quando eu falo agora pai, é mãe, é ser humano. As nossas referências estão cada vez mais comprometidas, né? Porque nós percebemos uma desarmonia entre o que se fala com aquilo que se vive. Quem quer bênção de Deus para a sua vida? É preciso harmonizar aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz. É o nosso desafio. Eu não lembro quanto tempo tem, mas eu falei isso hoje também pela manhã. Estados Unidos, às vezes surgem umas pesquisas interessantes lá. Fizeram uma pesquisa com não sei quantas mil crianças. Elas perguntando assim, quem é que elas queriam ser a respeito dos pais dela. Quem você queria assim, seu exemplo de pai, né? Eu sou de um tempo que a gente falava assim, quando eu crescer eu vou querer ser que nem papai, né? Aí na pesquisa, resultado da pesquisa, primeiro lugar, quem é que você queria que fosse seu pai? David Beckham, né? Aquele jogador, né? Conhece, Jorge? Pronto. Segundo lugar, Homem-Aranha. Terceiro lugar, Homer Simpson. A gente dá risada, né? E os pais dessas crianças estão em que lugar? Parou para pensar nisso? Eu ia falar de uma coisa aqui, mas essa coisa mexeu tanto comigo essa semana. Não vou entrar em detalhe não. Eu estava falando com tia Vânia. Tanta notícia ruim de criança sendo... Você viu? O que está acontecendo, irmãos? Gente que diz que está andando na luz, mas está andando nas trevas. Gente está dizendo, missionário Daíus, que não tem pecado, mas está se enganando. E por achar que não está, não acha que tem necessidade de confessar, nem de se arrepender, nem de mudar, nem de melhorar. Escute, uma pessoa perfeita não é uma pessoa que não falha, que não erra. Até porque não tem pessoa perfeita. Mas uma pessoa que está no caminho para melhorar é aquela que reconhece que falha. Sabe?
Gente, eu sou pai. Deus me deu esse privilégio. Pense no medo que eu tenho, na responsabilidade. Quando Gabriel nasceu, eu peguei aquela coisinha pequenininha no meu braço, não sabia nem pegar direito. Sabe? Pense aí. Eu não queria falar isso, mas eu vou abrir mais um parêntese aqui. Eu falei isso de manhã. Seu Josinho, meu pai. Eu amo demais meu pai. Mas eu criança, qual a referência que eu tinha do meu pai? Eu tinha medo do meu pai. Porque a conversa do meu pai não tinha conversa. Aprontava, surra. Irmão Antônio, com a fivela do cinturão. Tinha medo de falar com meu pai. Quando criança, eu não lembro de abraçar meu pai, nem de meu pai me abraçar. Eu não lembro nem de ter ganhado presente de aniversário. Minha mãe, quando era meu aniversário, ela me dava um brinquedinho. E quando meu pai perguntava, quem deu isso aí? Foi a madrinha dele. Porque se soubesse que minha mãe tinha comprado dinheiro, gastado com besteira, foi muito tempo, foi assim. Tinha medo do meu pai. Eu fui crescendo. Aí eu encontrei Jesus. Estou procurando caminhar com Ele. E Jesus me fez enxergar meu pai de outra maneira. Eu tentei me aproximar mais do meu pai. Porque o tempo passa para todo mundo, viu? E aí eu soube que meu pai, meu avô, finado Zé Bizil, meu avô, ele tinha, acho que era anos 40, anos 50, sei lá. Ele tinha banca no mercado, vendia farinha, conhecia todo mundo. Mas meu avô só vivia batendo no meu pai. Dava cascudo nele. Meu pai, para ter as coisas, ele saía, ele fazia ratoeira de pegar ganhamum com lata, ia para Maré para pegar ganhamum, e com aquele dinheiro ele comprava lápis, caderno. Meu pai, eu tenho um tio já falecido, Zé Américo, foi professor e foi diretor de escola. Quem pagou o material escolar do meu tio Zé Américo foi meu pai, com dinheiro de ganhamum, de pesca. Com 14 anos saiu de casa para trabalhar, aprendeu a soldar. Ficava nas oficinas pelo 18 do Forte, ali que era onde meu avô morava, lá perto do quartel. Ele chegava na oficina e disse, tem algum serviço aí, eu quero aprender, não precisa me pagar nada não. E o cara falou, solda isso aqui, assim, ele aprendeu a soldar, irmão Antônio. Com 20 mais ou menos, ele foi parar em São Paulo, trabalhar na Mercedes, fazendo ônibus. Briguento, saiu de lá porque saiu no murro com um cara que o cara quis tirar onda com a cara dele. Seu Josinho não é pequenininho, mas ninguém mexa com ele não, é brabo. Já viu meu pai, Aline? Assim. Quando teve o concurso da Petrobras em Alagoas, ele se mandou para cá e foi lá. E naquela época, cadê Adriano? Na época, Adriano, era uma prova prática. Solde, faça o ponto não sei o quê. Primeiro lugar. Ele hoje diz assim, o melhor soldador da Petrobras fui eu. Nunca deixou faltar a mistura dentro de casa. Ele só deu o que ele tinha recebido. Ele só deu o que ele tinha de exemplo. Hoje, Deus me dá uma condição meio que de me virar mais ou menos um pai dele.
o Alzheimer lá avançado, mas eu chego lá na semana, ele está todo tomando banho cheiroso, na cadeirinha dele lá. E a minha maior alegria é quando minha mãe pergunta: quem é esse? É Edson. Ele lembra de mim. Aí ele faz: saiu a sua mãe, tamanho dela, que minha mãe é alta. Aí disse: mas a careca eu peguei do senhor, foi? Sabe, gente? E hoje Jesus me ensinou a ver essas coisas de outra forma, de outra maneira. A gente só precisa ter essa atenção de alinhar aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz. A gente só precisa ter esse cuidado. E diante do pecado, que a gente não pode brincar, a gente precisa apresentar diante de Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar, para nos transformar, sabe? Então pensa nisso. Eu estou aqui dia de terça, dia de quinta, dia de domingo, vim nesse instante correndo lá da Atalaia, todo dia de quarta, dia de domingo. Estou aqui para trazer a palavra de Deus, primeiro para a minha vida e depois para a sua. Porque Deus é um grande Pai que ama demais a gente, que quer o melhor para a nossa vida. Mas a gente só vai viver esse melhor, repito, se nós procurarmos alinhar o que a gente fala com o que a gente faz. Deus é luz. Quem anda na luz aqui? Esse amém, você sabe que tem que ser acompanhado agora com atitude. E o que significa andar na luz? É dizer todos os dias não para o pecado. Andar na luz é reconhecer quando falha e quando erra e se arrepender. E procurar a cada dia estar sempre buscando essa luz. Porque é na luz que a gente enxerga as coisas melhor. É só na luz de Deus que a gente consegue dar uma olhada, principalmente para a nossa vida, e ver para onde a gente está indo. Vou falar uma coisa para você, em nome de Jesus, para de olhar para a vida dos outros. Em nome de Jesus, olhe para a tua vida, olhe para a sua vida, olhe para o teu coração. Nós precisamos demais de Deus, e Ele está aqui, que Ele é o nosso Pai. Você tem um Pai, viu? Um Pai tão maravilhoso, tão amoroso, que só quer o teu bem. Então, bora andar na luz. Você quer ser um bom exemplo? Quem quer? Diga para o seu irmão: anda na luz, irmão. Anda na luz. Amém? Na luz a gente tem a força, a direção que a gente precisa. E com o Espírito Santo